Boa noite, muito bem-vindos. Bem-vindos à nossa quinta edição do Sharing Alive Ideas, que é um nome muito criativo que nossa equipe criou para compartilhar ideias de pessoas que estão vivas e ao vivo com vocês. Boa noite, Fábio. Boa noite, Rafaela. Fabi, bem-vinda. Muito obrigado pela presença. Enquanto o Fagner, que é o convidado da noite, não entra, ó, o Fagner acabou de entrar, enquanto ele não se conecta para participar com a gente da live, eu vou convidar vocês a clicarem no aviãozinho e mandar para os amigos que vocês acham que tem interesse nesse tema, que tem interesse em educação e em arquitetura. Vamos começar que o Fagner já está presente. Então, essa é a quinta live do Sharing Alive Ideas. A primeira a gente fez com o Rodrigo Barbosa, que é um infectologista. Boa noite, Fagner. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, muito bem-vindo. A segunda a gente fez com a Maíra Convida, que era para falar um pouquinho sobre o que a gente aprendeu na pandemia, principalmente em relação às crianças. A terceira a gente fez com a Fernanda Mesquita, para falar quais eram os desafios da pandemia pós-educação. E a penúltima, a live anterior a essa, fizemos com o Alessandro de Maceió, que é diretor da Maple Bear Maceió, para falar um pouquinho sobre liderança. E hoje eu estou muito feliz e honrado com a presença do Fagner, porque ele é um grande responsável por nossa escola existir, ele é responsável pelo bem-estar que nós temos. Eu fico muito feliz em trabalhar aqui na minha sala, eu sei que os alunos também na sala de aula deles, uma escola divertida, uma escola que respeita as diferenças. Então, ele que tornou um sonho da família, né, da Heloísa, do Sampaio, da Silvia, que idealizaram esse projeto. Eles começaram a sonhar isso muito antes do projeto, mas nem eles imaginavam que o Fagner conseguia ainda superar expectativas na hora de colocar no projeto e tornar esse espaço tão agradável para aprender, para ser feliz, para desenvolver e criar pessoas que pensam no todo, que pensam no melhor do mundo. Então, muito bem-vindo, Fagner. Eu vou pedir um favor para você para a gente começar a live, para você contar quem é o Fagner, um pouquinho da sua história, porque você quis ser arquiteto, antes de a gente entrar no tema da live em si, que é o projeto da escola. Obrigado, César. Obrigado pelas palavras aí. Fico muito feliz, muito honrado de participar dessa história da Maple Bear Marília com você, com a sua irmã Heloísa, com seus pais. E estou muito feliz de estar aqui hoje e espero que todos aí tenham uma ótima live, que a gente possa contribuir aí um pouco de tudo que a gente vivenciou até hoje na escola. Bom, minha história é a seguinte: tenho um escritório de arquitetura, eu com os meus sócios hoje, Renan e Vitor, e há 17 anos já esse escritório existe, e aqui em Bauru, e fazendo projetos diversos. Inclusive, aqui tem uns quadros aqui atrás de um projeto de um clube que eu fiz aqui em Bauru, mas faço projetos residenciais, projetos de edifícios, de apartamentos, bar, loja, restaurante, e acabei fazendo o projeto da Maple Bear Marília, que, ao meu ver, foi um grande sonho, um grande desafio, e foi muito, muito estimulante. A gente desenvolveu esse projeto em um mês, praticamente, né? Porque foi um concurso que o César realizou, convidou mais 3 escritórios, se eu não me engano, pelo que eu me lembro, e todos apresentaram os projetos. Então foi assim, a gente tinha um prazo para desenvolver o projeto, de 30 dias, a gente parou o escritório completamente, fechamos a nossa equipe, era 15 horas por dia trabalhando, e para tentar entender um pouco do contexto do que era essa escola, do que era a Maple Bear, que o Jared tinha vislumbrado, né? E a gente acabou visitando, eu lembro que eu fui com o César em algumas escolas, em Jundiaí, e mais uma escola que eu não me lembro, Mogi das Cruzes, e para tentar entender um pouco do que era a Maple Bear, porque a Maple Bear ela tem um sistema
diferenciado de ensino, né? Só que eu queria entender nas nuances aonde que estava esse diferencial. Então, quando a gente foi visitar, a gente pôde enxergar alguns problemas e que essas escolas tinham, porque na maior parte delas eram escolas reformadas, adaptadas, e, e a minha Marília não, eu tinha um terreno em branco, igual papel, limpinho, para eu poder desenhar o que eu bem entendesse, né? Então, eu acho Eu, que esse, eu esse lembro, eu primeiro... lembro pode das falar. viagens, Fagner, a gente visitando as escolas, eu lembro muito bem assim de você impressionado com a metodologia, mas eu lembro você falando, mas como assim essa fila de carro, né? Como que a gente resolve isso? Ir para a comunidade, na rua, foi uma coisa que marcou também, ajudou a gente a decidir que você ficou preocupado até com o trânsito que ia para fora da escola, né? Então, assim, pensar nesse bem da comunidade foi muito interessante ver sua percepção disso nessas primeiras viagens. E desculpa interromper sua história, pode continuar. Exatamente. A gente percebeu que tinha uma fila muito grande, né, de carros, onde os pais iam buscar os alunos e criavam um conflito ali de trânsito inclusive na Maplebear Marília, a primeira coisa que a gente fez foi uma, uma, uma guarita com uma entrada, então você circula com os carros por dentro da escola, você pega o seu filho dentro da escola, protegido, ele entra, tem uma salinha de espera recreativa que a gente fez, bem no acesso, assim, que onde os alunos possam ficar brincando e esperando os pais. Então, como a gente tinha espaço, tinha terreno para isso, a gente resolveu de uma maneira muito, muito boa. Mas foi isso. Esse foi, acho que, o início de tudo aí. E, e essas percepções, essas nuances, eu não sei se você já quer que eu comece Sim, já. já que você já Eu misturou tenho, a história do Fagner, que eu conheço, um amigo pessoal que eu gosto muito, que é muito criativo, é uma pessoa sempre alegre, educada, e misturou já com história da escola, eu vou contar uma coisa que você talvez não saiba, que eu não tá contei bom. isso para você antes da gente negociar o projeto, né? Então eu vou Ah, contar por trás da cortina. Quando nós fizemos esse concurso, passamos para todos os arquitetos o mesmo referencial, as mesmas exigências de espaço, de necessidades, e levamos os arquitetos para visitar escolas diferentes, né? E na hora da apresentação do concurso, nós estabelecemos critérios, né? Critérios de sustentabilidade, de harmonia, de cores, de formas geométricas, de funcionalidade, de aproveitamento do terreno, inclusive de custo de construção. E foi muito legal que eu trouxe, inclusive, construtores de São Paulo, que são amigos meus, marceneiros, outros arquitetos que são amigos da família também. E daí, em todos os critérios, o projeto do Fagner se destacava muito. É claro que a gente não falou isso para ele no momento ali antes de negociar, porque o concurso era um concurso de risco, e daí a pessoa que ganhasse a gente ia contratar o projeto no valor que ele estava propondo, e foi assim, muito legal ver esse resultado, porque eu vi esse resultado acontecer desde o primeiro dia. Então, desde quando eu fui com o Fagner visitar a primeira escola, ele encantado com a criança que explicava inglês, a criança falando da escola dela, ele apaixonado pela educação, ele perguntava sobre a metodologia. Eu lembro que foi uma viagem de São Paulo, que ele queria saber em 5 horas o que era a metodologia Maplebear. Nós estávamos aprendendo ainda, né? Nós estávamos começando essa história. Claro que a Heloísa, que tinha morado no Canadá, na Maplebear São José dos Campos, ela sabia muito mais, eu estava fazendo mais essa ponte aí entre o arquiteto. Eu tentei explicar um pouco para ele, mas a paixão no olho dele teve um resultado. E eu acho que daí já está muito ligado também com a Maplebear. A Maplebear é paixão por aprender. E se você tem paixão no que você faz, eu acho que isso é o sentido das coisas. Isso foi porque o trabalho ficou muito lindo, né? É isso que ajuda nossos alunos a terem paixão em aprender também. você está Então, assim, falando, isso eu não tinha te contado antes, mas em todos os critérios você se destacou, né? Então, realmente você conseguiu trazer nosso sonho, o sonho da Heloísa, da Silvia, do Sampaio, e hoje é o sonho de muitas famílias. Eu acho que todos nós somos gratos. Eu sou muito grato para trabalhar aqui todos os dias. Eu tenho certeza que todos os colaboradores, um espaço na sala dos professores confortável, um espaço que é bonito, né? Que dá para ver o horizonte, é um espaço que é acolhedor e criativo. Então, e você conseguiu transformar isso em realidade. Agora, o Fagner, conta pra gente um pouquinho como foi esse olhar da criança nesse processo. Como você tá? conseguiu imaginar a criança? Porque um grande diferencial, eu acho, do seu projeto foi esse, né? Então, parece que você virou criança ali um pouco
você pensou assim, como é o ambiente para eu ser feliz, né? Para ser divertido, para eu ter liberdade, locomoção. Então, logo na entrada da escola você colocou um tobogã, né? Então, assim, é uma coisa bem diferente, inovadora, mas que hoje a gente vê o tanto que torna as crianças felizes com esse detalhe. Claro. César, você estava falando, tô arrepiado até agora, porque eu acho que tem uma questão, cara, tem uma questão muito maluca em arquitetura, que é o projeto de arquitetura, ele não é só uma via de uma mão só do arquiteto. Um bom projeto de arquitetura, ele só acontece quando existe uma sintonia muito grande entre o arquiteto e o cliente. Se essa Certo. sintonia ela existe desde o início, você pode ter certeza que o projeto vai ser muito bom. E claro que eu procuro me sintonizar com todos os meus clientes, né? Eu procuro entender por que caminho eu vou me conectar com ele. E na maior parte dos casos isso dá certo. Às vezes fica um pouco travado e a coisa não rola. Mas você vê que eu e você, a gente teve essa sintonia, acho que desde o início ali. Então isso é o primeiro ponto. E eu me lembro que isso que você está falando, de eu me colocar no papel da criança, com certeza isso foi um sonho para mim, cara, porque eu falei, cara, vou desenhar uma escola que eu amaria estudar. Não, olha que liberdade, né, que a gente tem para poder criar um espaço de ensino. Antes de mais nada, eu pensei na responsabilidade que eu tinha. Era uma coisa muito grande, porque eu ia estar desenhando um espaço onde muitas pessoas que hoje são crianças seriam adultos daqui a pouco. Então, que responsabilidade grande eu tinha nas mãos de poder conceber um espaço democrático, um espaço livre, um espaço criativo. E eu acredito que o ponto que fez o nosso projeto ser o vencedor desse concurso foi a implantação no terreno. Porque ele era um terreno que ele tinha um nível da rua e ele caía 4 metros para o fundo. O nível da rua era reto, mas ele caía para o fundo 4 metros. E desde o início eu tive uma intuição de que o melhor projeto seria um projeto onde as crianças pudessem correr livremente e poder ter uma liberdade entre elas de espaço livre e de conexão ao mesmo tempo. Então, assim, quando a gente implantou a recepção e os carros no primeiro platô, ali em cima, logo que chega, aí entra a história do tobogã, porque a gente colocou a escola inteira no nível de baixo, né? Então você pega refeitório, você pega as salas do ensino infantil, as salas do ensino fundamental, você pega o anfiteatro, você pega aquele jardim enorme, você pega o futuro ginásio, você pega tudo isso está no mesmo piso e tudo isso está completamente conectado. E eu lembro que nós lá do escritório, nós desenhamos um espaço de convivência que não tinha no programa da Maple Bear. E isso foi uma coisa que eu até chamei ele de espaço Maple Bear durante o projeto. Eu queria criar um grande pátio, na verdade, central, que comunicasse o ensino infantil, o ensino fundamental, o refeitório, o anfiteatro e o jardim. Então a gente conseguiu colocar tudo isso no mesmo piso. Então hoje, cara, eu vou lá em Marília, sempre passo lá, porque agora está rolando a segunda fase da obra também, né? Sempre que eu posso, eu dou uma passadinha lá para conferir. Eu vejo aquelas crianças correndo e brincando, aqueles professores falando inglês com aqueles piquitico e, e aquelas galinhas soltas e as tartarugas. Tá todo mundo junto, cara. Isso
Isso é maravilhoso. Sim, Quando eu vejo isso acontecendo hoje, eu fico assim, extremamente feliz, porque você pega muitas escolas, as escolas, inclusive, que a gente visitou, eram, tipo assim, tinham os cantos, aqui era um canto fechado, aqui era um outro canto sim. fechado, né? Não tinha essa democratização, essa liberdade. Eu vejo Não, isso no Olímpio deles hoje. Então, acho que esse foi o grande ponto, assim, da escola. E só abrindo mais um parênteses, que você falou da minha paixão, né? Eu, Fagner, realmente sou apaixonado por arquitetura e eu acho que quando a gente é apaixonado por alguma coisa, a coisa flui. Então, eu acho que sim. eu procuro falar para minha equipe no escritório sempre, gente, vamos nos apaixonar por essa história, pelas histórias que a gente acha que vale a pena na vida e a Maple Bear Sim. Marília foi nosso é um grande amor. Ô, Fagner, eu gosto muito quando você fala do espaço Maple Bear, porque eu lembro que um desafio que a gente solicitou aí como cliente, né, era ter formas geométricas. E daí o que que você conseguiu fazer? Aí eu já tenho certeza que intencionalmente você criou uma harmonia nesse espaço Maple Bear, estamos todos juntos, sim, o fundamental, o infantil, mas também tem a percepção pela criança, por meio das formas geométricas, por meio das cores que você usou, que o prédio que ele é mais arredondado, ele é mais infantil, né? E o prédio, que são mais formas geométricas quadradas, né? Ele é um pouco mais linear, é o prédio do fundamental. Então, assim, respeitando também essas fases, né? Então, os tamanhos das crianças. Então, realmente tem essa harmonia do espaço, porque tem transparência entre eles, todo mundo se vê que está ali, né? Então, isso é convidativo e conversar com aquela pessoa, ou eu me sinto bem, me sinto querido, estou no coração da escola, e tem essa liberdade para eu transitar para o refeitório, para o anfiteatro, para o parque, mas também eles sentem essa mudança, né? Eu acho que eles vão sentir ainda mais agora com a conclusão do fundamental nesse sentido, que é uma coisa que na hora que você estava apresentando o projeto para nós também chamou muita atenção. E falando nesse sentido também, outra coisa que chamou muita atenção é como você conseguiu colocar essas formas geométricas, né? Porque quando a gente olha os prédios mais tradicionais, ele escolhe um tipo de forma geométrica e vai encaixando ela. E no seu prédio tem curvas, tem linhas, tem retângulo, triângulo e cores também, que as cores são usadas, né, já para despertar a fome, para vender mais numa loja. Como você conseguiu aplicar as cores também no ambiente escolar? Porque uma coisa que me chama muita atenção é assim, eu já tive amigos que falou assim, meu filho não quer ficar muito no quarto dele. Daí eu vou no quarto da criança e o quarto é infantil para uma criança de 4 anos, né? Então tá aquelas corinhas bem pastel, que é bom para acalmar sim, mas o menino já está gostando de super-herói, ainda balão. Então, assim, essa percepção que você teve da criança, eu acho que fez uma grande diferença. Como você vê esse processo de criação e as formas geométricas, as cores, para criar essa harmonia? Legal. Eu tive pensando bastante nisso. Essa questão, só pegando o gancho, essa questão das cores, as cores escolhidas para usar nesse projeto, que foram cores vivas, cores mais fortes, mais intensas, eu acho que justamente para poder despertar a percepção e poder provocar as crianças nesse sentido, né? Eu acho que a grande questão das cores, ainda mais na fase da infância, que é onde a criança está buscando sentidos, está buscando percepções, a gente usou e abusou das cores. Mas não de uma forma completamente infantil. Não, até porque a escola Maplebear, ela pega os bebezinhos e vai, ensino infantil, fundamental. Então tinha que ter uma conversa adulta ao mesmo tempo, não adulta, mas um pouco mais amadurecida, né? Então ela tem cores, mas ela não é infantilóide, assim, vamos dizer. Então eu procurei esse equilíbrio, né? Perfeito. Mas completamente solto nas linhas, solto nas curvas, e ao mesmo tempo como que foi concebido isso? Porque existe uma questão programática quando você vai desenvolver um projeto dessa complexidade, né? Então, por exemplo, a primeira coisa que eu fiz foi um macrozoneamento dessa escola. Eu precisei organizar os espaços e setorizar.
o que que era departamento administrativo, né? Então, entrava almoxerifado, entrava áreas de serviço, entrava sala dos professores, entrava recepção, sala da diretoria. Aí depois, uma outra setorização seria o ensino infantil. Ele precisava do banheirinho particular dele, são 8 salas de aula, de um porte um pouco maior do que o normal das escolas por aí. E depois tinha um outro setor que era o ensino fundamental. Tô vendo que é um bichinho correndo solto lá, acho que é um gatinho, olha que legal. É um coelho, Fagner. Coelho. Coelho, Agora tem um casal de coelho, desde a Páscoa. Nós muito ganhamos de legal, uma família, o Flip e Flop, e eles estão super felizes, as crianças também. legal. E aí tinha um outro departamento que era dos carros, dos veículos que precisavam pegar. Então, a geometria reta, a geometria mais racional, que é a escola, ela é quadrada, ela é departamentalizada em blocos quadrados. Ela foi disposta dessa forma para poder se organizar melhor no espaço, né? Mas é E engraçado, Wagner, aí, que para visualmente dar um a pouco gente não desse tem essa movimento, percepção. Desculpa te e, interromper. Visualmente, quando você fala isso, a gente não tem essa percepção na escola. Ela parece que ela é infinita. Parece que ela tem uma liberdade assim, de circulação, que a criança sai da sala, ela vai ver um pouco ali os animais, mas ela vai voltar para a sala, né? Eu acho que isso que chama muita atenção para nós que vivemos aqui o dia a dia. Então, assim, com certeza você faz essa visão para ser funcional, né? Mas eu não tenho essa percepção. Embora a fachada dela seja um pouco mais chique, porque tem mais adultos, né? E tem uma questão de funcionalidade das salas de direção administrativa, as salas com aquela parede curva, com os redondos e com a porta, ela dá essa questão de criatividade e liberdade muito natural. exatamente, mas você tem essa percepção porque no meio de todos esses blocos geométricos e quadrados, a gente lançou uma imensa curva que pega desde do anfiteatro e percorre por um parque de areia e depois ele entra nas salas de aula do ensino infantil e aí aparece uma bola vermelha que é um banheiro e nessa parede curva toda que abraça todo esse pavimento inferior da escola ali que é onde tudo acontece, a gente colocou bolas de diferentes tamanhos, que são as janelas, portas em arco, e o grande palco do anfiteatro, que ele é um desenho assim, né? Então, e a própria declividade do terreno, dá para ver ali no fundo, ó. A gente Sim, fez os desníveis no piso de grama, que ele pudesse se tornar arquibancada para o próprio anfiteatro. Então, acho que essas curvas é que dão toda essa sensação de liberdade. Oscar sim. Niemeyer, cara, que é o nosso mestre da arquitetura, foi o cara que usou e abusou das curvas. Até hoje eu não vejo ninguém fazendo. Oscar, tudo que o Oscar fazia eram curvas. E ele falava muito dessa questão da liberdade, do traço livre. Sim, E, de alguma forma, isso trouxe para a nossa escola toda essa liberdade. E esse sim. anfiteatro também, foi uma inspiração que eu tive do Niemeyer, lá no Ibirapuera, né? Que eles têm o teatro, e aí na porta dos fundos do teatro você abre um grande palco que vira para aquele gramado. Então, foi a inspiração para fazer esse anfiteatro aí Não. que a gente. E nós estamos com muita saudade de usá-lo, viu, Fagner? Porque agora, durante a pandemia, mas em breve vamos usá-lo muito. E toda vez que tínhamos eventos aqui, as famílias adoravam, as crianças, fazer uma apresentação a céu aberto, é magnífico. E essas curvas, falando um pouco da metodologia, ligando uma coisa com a outra, além da liberdade, para o professor que está supervisionando os alunos, ela evita quinas, né? Para a criança não ficar sem visão do professor. Então, a criança tem que ter autonomia para brincar livremente, mas tem que ter alguém supervisionando, dependendo da idade. Então, isso torna muito mais fácil e mais livre, mais fluida a gestão da escola também. Me fala um pouquinho da questão da sustentabilidade, Fagner. Como que você pensou a questão da iluminação, ventilação, aquela brincadeira que você fez com luz natural e luz artificial dentro das salas de aula, que nossos alunos adoram.
Legal, legal. Essa, nas salas do ensino infantil, a gente fez um teto. Que isso foi até, acho que o César, que eu e o César juntos, nessa questão da Sim, sintonia que a gente tem com o cliente, o César falou, meu, vamos fazer um teto, jardim, não sei se, não lembro, sim. nem se foi eu, se foi Foi. ele. A Elo sugeriu de aproveitar o telhado, daí a gente achou uma referência de uma escola na Ásia, né? Tem até E, um vídeo no TED Talks que é The Best Kindergarten in the World, e daí nós fomos muito inspirados para fazer aquele telhado suspenso, e daí você conseguiu fazer isso possível na nossa área, e que daí esse telhado tem vários objetivos, né? Visão de horizonte, tem essa questão da sustentabilidade, tem a questão das crianças correrem mais em círculo, que a gente pintou uma pista de corrida, né, em volta daquele espaço aberto, e elas correm muito, isso é muito bom para o desenvolvimento físico. Esse espaço é sensacional e eu lembro que a gente passou as referências, a Elô deu a ideia, vamos trabalhar junto, e eu e a Elô fomos em Bauru esse dia, e sentamos com você no seu escritório, acho que a gente passou a tarde lá, você levou a gente num restaurante árabe maravilhoso, tomando foi, café e você riscando os papéis ali, e daí saiu esse telhado verde que não tinha no projeto, né, assim, no anteprojeto. É claro que antes da gente começar a construir já tinha, né, até para fazer questão de fundação, tudo, mas quando você apresentou o anteprojeto, você falou, agora eu preciso saber se é isso mesmo, para a gente detalhar o executivo. A gente falou assim, Fagner, a gente está com algumas ideias, te mandamos antes, você pensou um pouquinho, e essa reunião foi uma das reuniões assim, pensando em criatividade, que eu acho uma habilidade fundamental para o século XXI e para as pessoas serem felizes, resolver problemas que a gente nem sabe quais vão ser, né, tanto de arquitetura, mas de outros aspectos da vida. Foi uma das reuniões mais criativas que eu participei. Então, assim, você me inspirou e me mostrou na prática como a criatividade faz a diferença. Mas fala um muito bom. pouquinho do telhado e da iluminação, que senão não deixa você falar nada. Mas que saudade que dá de todo esse processo Sim, criativo. Isso que é a minha paixão pela arquitetura, eu acho que é isso. E, nossa, muita saudade desses tempos aí que a gente teve junto. E esse teto, aí a gente fez um teto jardim em cima da sala do infantil, e aí eu tive uma ideia, não sei da onde, de colocar uns tubos que pudessem captar iluminação natural por cima das salas. E esses tubos têm alturas diferentes, para dar um contraponto, uma leveza. E sabe da onde que vem a inspiração desse tubo? Vou te não mostrar sei. agora. Vou te mostrar agora. Eu tenho um quadro aqui, de um artista que eu gosto muito, chamado Gastão Debreix, de Bauru. Esse quadro, Tá, eu vou tentar mostrar aqui, ó. É um enigma. Não perfeito. sei se a câmera pega do jeito certo, mas eu vou mostrar aqui, ó, o que está escrito. Tem um ponto aqui. Está escrito Tá, assim. Você pega partir desse ponto aqui. Aí você lê o rato, o rato, caramba, aqui, ó. O rato do esgoto observa-nos em forma de ralo. O tá. rato do Para nós ficar ao esgoto, contrário, mas deu para entender. exatamente. O rato do esgoto observa-nos em forma de ralo. O que que é isso, cara? Isso daqui é a visão que os ratinhos do esgoto têm da gente. Eles veem um buraco negro com Ah, uma entendi luz, agora. entendeu? Que eles Entendi. não, né? O que é o mundo lá fora? O que deve ser o mundo lá fora? É um pouco igual, esqueci, cara, aquele conto de Platão. Eu não lembro o nome agora, uma hora eu vou lembrar aí, que tinha o mito da caverna. Tá. O mito da caverna fala isso também um Que as pouco, pessoas né? ficam presas na caverna, né? Quais Ficam são as presas soluções? e elas têm um pontinho de luz lá, mas não tem noção do que é lá fora, e etc e tal. Então, eu acho que esses tubos ali dentro das salas de aula, eles dão um pouco desse despertar do mito da caverna, do ralo do esgoto. O que tem ali em cima, né? Que luz é essa que Sim. vem dali? E aí Sim. eles vão Em abrindo. pedagogia, Fagner, esse termo que a gente usa é permanência do objeto. Então, principalmente para as crianças, elas não elas estão no processo de entender que depois da parede tem outra coisa, sabe? Pensa naquela situação quando você separa uma criança da mamãe que ela acha que não vai ver a mamãe.
né? Que a mamãe não está mais lá, a mamãe está lá, né? Só não está vendo a mamãe. Então, assim, se ela souber disso, isso ajuda tanto nesse desenvolvimento, é tão criativo para eles ver o céu, ver a chuva, olhar de cima e ver embaixo, olhar de baixo e ver em cima, né? Geometria, organização espacial. Isso é fantástico, a gente usa muito na escola. Os professores usam para pendurar coisas, é magnífico esse. E além da questão da sustentabilidade da brincadeira entre artificial e natural, né? E E eu, aí isso traz, de alguma forma, eles veem um ponto de vista diferente, igual você está falando, e ao mesmo tempo traz luz natural, né? Que a gente estava falando da questão sustentável. Além disso, todas as salas de aula, voltando à questão da sustentabilidade, todas as salas de aula, elas têm janelas dos dois lados, que isso foi uma coisa que o César pediu desde o início, ter ventilação cruzada nas salas de aula, né? Então, principalmente, olha só que ironia do da destino, pandemia. nesses tempos de pandemia, e a gente pode ter a sala de aula sem ar-condicionado, com ventilação cruzada, com ar livre, né? Perfeito. E É quase uma sala aberta, né? Porque a porta corre inteirinha, ela só é coberta. Então, assim, ela é muito agradável pela questão da qualidade do ar e também é muito saudável, né? Para o ar estar circulando nesse momento de pandemia. Tem algumas coisas que tem na sala, o pé direito alto, essas portas grandes. A gente já tinha as piazinhas com 3 torneiras, né, Fagner? Você desenhou lindamente naquele material Coron, que é uma textura diferente para as crianças, cores alegres. Isso já tinha na escola. Então, assim, a pandemia veio, é claro, tem muitos desafios, a gente sabe o tanto que é sério, né? Mas a escola parece que já estava preparada para isso, né? Preparada para um desafio porque era uma preocupação, né? A saúde, a contaminação, a iluminação natural, a ventilação cruzada. Então, essa é a vantagem de você pensar nesses detalhes que você conseguiu pensar. exatamente, exatamente. E além disso tudo, tem as placas, né, fotovoltaicas que o César instalou ali no teto do anfiteatro para poder. A escola ela tem uma autonomia energética, né, César? Sim, Então, assim, a gente fez muita área com grama, muita área com jardim. Isso, a chuva pode captar, ter uma drenagem boa do solo, a chuva capta toda essa água. é, tem a captação de Enfim, água de chuva para cisterna, que a gente usa para descarga, irrigar o pátio. Então, exata- o administrativo é que agora está à noite, né? Eu estou com a janela fechada aqui porque hoje em Marília está frio, como está em Bauru. Uhum. Frio Tá também? frio também, friozinho. Eu até tive a ideia mais cedo de fazer a live lá embaixo, perto das salas de aula, que a visão é mais bonita. Daí eu falei, não, tá muito frio, vou fazer na sala mesmo, com o vidro fechado. E tem esse É, conforto da escola. a gente está aqui falando de todos esses desenhos, essas ideias. E como que o pessoal da live vai ver nosso projeto, hein? Isso que eu estou Ah, pensando. A gente. eu posso tentar dar uma volta pela escola. Vamos Eu arriscar? acho que vale super a pena, hein? Tá bom, Vamos, vou tentar. vamos Deixa eu dar uma desconectar voltinha aqui. para todo mundo ver, vai. Vamos ver como está a iluminação, se está tudo aceso. Depois, César, eu tenho no site do nosso escritório todo o projeto da escola. Eu posso mandar o link para você compartilhar no Instagram, de alguma forma, que daí eles conseguem ver todo esse portfólio. Acho que pode ser bem legal. Perfeito, perfeito. A gente compartilha assim. O que. Tem algumas luzes apagadas. Deixa eu ver se eu consigo acender mais luzes aqui. Ah, isso é muito legal, ó. Deixa eu falar um pouquinho dessa recepção aí que você está Tá bom. mostrando. Uma ideia que eu tinha desde o início é que os pais pudessem chegar no nível mais alto e poder enxergar a escola inteira dessa recepção, de forma que o César pudesse explicar o que que era essa escola, né? Então, que ele pudesse explicar, ó, ali é o anfiteatro, ali é o ensino fundamental, ali é o teto jardim, onde as crianças podem brincar, esse é o pátio, aqui embaixo está o refeitório. Enfim, da recepção, o César transforma essa escola numa grande tela de televisão e, olha o tobogã, que bacana. Ô, Fábio, e uma outra conquista dessa recepção, dessa forma, foi muito humano e respeitoso com as famílias e com as crianças que estão passando por adaptação também. Porque os papais, de alguma forma,
que eles aqui na Maple eles não ficam dentro da sala de aula junto com as crianças no momento da adaptação, mas eles conseguem ver, eles podem muito transparente. Então, quando a criança sai para ir ao parque, o papai, a mamãe vê a criança feliz, isso acolhe muito o coração, né? Porque é um ambiente novo, que está criando uma relação de confiança. Então, além de ser transparente, bonito, e ter essa questão de poder mostrar a metodologia da escola, a gente teve esse benefício aí, que foi magnífico. Aqui é a área de embarque e desembarque, e essa é a brinquedoteca que o Fagner comentou sobre para as crianças poderem ficarem brincando aqui. Nesse momento eles também não ficam aglomerados aqui brincando, eles esperam na sala de aula, mas antes tínhamos livros, puffs, legos, né, Fagner? Tudo isso. E são detalhes fantásticos assim, que o Fagner conseguiu incorporar no projeto. Eu lembro que eu pedi para ele uma parede escalada. O que ele fez? Ele fez uma parede escalada que leva de um ambiente para outro. Né? Então a criança pode descer. Abre a porta automática para o pessoal ver. A criança pode descer para o tobogã, de tobogã, e depois ela pode subir para um outro espaço, escalando. Isso é tão bom para o desenvolvimento motor deles, né? Coordenação motora grossa. E a mesma coisa, a questão do tobogã, e depois descer pela essa rampa tão grande. Eu lembro que eu falava isso muito para o Fagner. Eu quero que eles sejam grandes atletas e estejam bem desenvolvidos fisicamente. Né? Eu e a Lô pensávamos muito nisso. Então, quando eles descem de tobogã, eles sobem a rampa novamente. Quantos passos a criança está dando nisso, né? Então, a força que ela está adquirindo, a habilidade. Então, assim, o desempenho físico. Agora, no terceiro ano, já começou a fazer esporte. Eu vi a Misérica dando aula de basquete. Eles vão fazer por temporada. Então, isso tem sido muito rico para as crianças, né? Então, como o projeto muda a vida das crianças, né? E muda o nosso dia a dia também. E essa porta é muito legal, que é uma porta grande, né? Sem pilar no meio também, que foi uma solução que o Fagner encontrou. Esse é o teto das salas do ensino infantil, né? Infantil. E a gente tem a oportunidade de ter essa vista aqui, que dá para ver a cascada, para ver o vale. É muito gostoso. E essa é a pista de corrida que as crianças ficam circulando, né? Os papais que têm criança pequena, vocês podem reparar que eles gostam muito de correr em volta das mesas, em lugares redondos, né? No parquinho, quando tem aquele brinquedo giratório. Então, isso incentiva a criança a correr mais. Ô, Fagner, tem uma coisa que a gente não fez aqui ainda, que eu tenho vontade, é fazer um evento usando essas mesas, essas redomas que você fez, que dá para ver a sala de aula, como mesas. A gente pensa, assim, um evento gourmet, ou um evento de inauguração do prédio fundamental, nesse sentido. Porque mostra para eles como que é lá embaixo das salas de aula, pelo vidro. Vamos ver se dá para ver alguma coisa. Acho que vai estar escuro, mas... aquelas luzes lá tem que acender embaixo. Mas vamos ver o que dá para ver. Dá para ver bem. Eu digo assim, os tubos... aí, ó, ensino infantil, playground aí no meio. E tem os tubos ali. Mostra que é de vidro o tubo, para eles verem. O tubo de vidro do teto. O tubo de... aqui, tá bom. A abertura, né? Abertura, ó. Dá para ver a sala, que a sala tá com a luz apagada. Exatamente. Seria a vista do ratinho, né? Ou da caverna. Exatamente. Vai descer pelo escorregador. Se o escorregador tivesse aberto, eu ia descer, mas está fechado. Está com fita por causa da pandemia. A gente colocou um recado ali. Esse espaço está de férias. Desce a rampa para eles. A rampa é um negócio muito interessante porque a gente queria fazer uma escola que não precisasse de alguma forma ter escada, né? Então, assim, são pequenininhos. Então, olha que legal as setinhas que o César fez. Eles vão descendo a rampa, tem uma historinha de um personagem, parede. Essa setinha não é muito da nossa metodologia, ela foi feita por causa da pandemia, para os alunos estiverem descendo, encontrar com os alunos estiverem subindo. Mas a gente gosta da coisa mais livre, né? Mais fluida, mais natural. E que as pessoas... Essa solução do Fire eu achei muito legal. A sala dos professores também está apagada, mas é a sala dos professores ali dentro. Então, o que acontece? O aluno está descendo, ele vê os professores tomando café, descansando. O Fagner fez uma sala de professor estilo Google, né, que tem lugares para deitar, tem muita tecnologia, tem uma copinha. Então, isso é muito prazeroso também. Esse é o ponto alto do projeto, eu acho, porque é esse espaço que a gente chamou esse pátio, olha o refeitório, como fica tudo integrado. Legal. Tem uma árvore, né, que a gente desenhou ali no refeitório. Isso. E a própria organização
A árvore parece os frutos da própria árvore ali jogando luz para o teto. E, É e como se a esse. gente fizesse alimentação todo dia debaixo de uma árvore, né? É. Exatamente. Exatamente. Deixa eu E acender aí, essas luzes aqui, só um minuto. ah, Mas pode ir falando, Fábio. as curvas, né? Essas linhas curvas, aí que a gente começa a perceber que é tudo uma coisa muito livre mesmo. Você não acha que você está num espaço quadrado e geométrico, né? Você está num espaço completamente curvo, porque é uma ameba, né? Ela vai se, ela, você vai caminhando, você vai abrindo a curva ela tem essa característica. Você vai caminhando, ela vai abrindo horizonte para você, né? Você anda por uma região montanhosa, ela é assim. Fagner, me conta agora o que que, o que que o projeto também teve de impacto na sua carreira ou na sua reflexão. Eu gostei muito da parte que você falou, porque a nossa ideia até dessa live é assim, é impactar a comunidade, porque a gente sempre fala com pessoas da nossa comunidade, pais de aluno, que são infectologistas, educadores, é, de ter assuntos diferentes, porque esses assuntos estão todos envolvidos, né? Se todos se unirem para ajudar, por um propósito pelo bem, pela harmonia, vamos ter conquistas enormes. E um dos projetos que as crianças têm aqui na escola, na turminha do primeiro ano do ensino fundamental, é estudar os espaços da nossa escola. Então, eles fazem entrevista com as pessoas na escola, perguntando como os espaços são organizados. Eles também eles fazem maquete da escola e das salas de aula. Isso é muito legal. E eles receberam também a visita de uma arquiteta aqui de Marília, porque ela estava, minha prima, Ariane, que é uma arquiteta também, para falar um pouco da profissão dela. Mas conta para os nossos alunos como foi para você fazer essa escola e como isso impactou a sua vida. Né? Porque eu acho que eles têm interesse em saber isso, eu tenho interesse em saber isso. E a Yasmin perguntou também, que é uma aluninha nossa do primeiro ano, que eu vi a pergunta dela aqui, quanto tempo demora para fazer um projeto desse? Né? Quanto tempo, quantas pessoas, né? Esse nível de detalhe, as varandas da sala da administração. Ótima pergunta, César. Precisa de um número grande de pessoas para desenvolver um projeto desse. Eu vou até aproveitar para falar aqui da Renata Corteza, do Daniel, da Vanessa, da Vitória, do Renan, do Vitor, do Vinícius. Foi assim uma galera que é minha equipe de coração que desenvolveu esse projeto juntos. Ah, eu sou diretor de processo criativo, então toda a parte de criação ela é dirigida por mim, mas todo o desenvolvimento desse projeto, desde o nível de detalhamento da iluminação, de esquadrias, de pintura, de serralheria, de estrutura, tudo isso é pensado por um corpo, um conjunto. E a gente demorou aí. Voltou? Voltou, para Voltou. mim voltou. Voltamos. Eu estava falando do impacto que isso teve na minha carreira. É um impacto muito grande, né? Primeiro, por ter esse portfólio maravilhoso, mas mais do que tudo, o impacto que isso teve na minha carreira foi assim, porque, cara, eu entendo que eu sou arquiteto por um dom maior que eu tenho, um dom que Deus me deu, alguma coisa misteriosa, porque eu consigo compreender os espaços e ter uma percepção sobre eles, de uma maneira intuitiva. Então, eu acho que cada um sabe fazer algum tipo de trabalho melhor do que o outro tem. Então, Mas eu como educador, não posso deixar de comentar nisso.
Eu acho que tem um pouquinho, desde quando eu te conheci, eu conheci um pouco da sua história, da questão de você ter experimentado um pouco já a geometria com seu pai, né? Então, pela profissão que ele tinha. Porque a gente Falar. acredita muito assim em talento, em personalidade, temperamento, preferências, mas o estímulo é muito importante, né? Então, você vivenciar isso de alguma forma, sem dúvida, agregou muito, né? É claro que tem que ser apaixonado, tem que fazer o que gosta, mas eu não posso, como educador, não comentar a importância que seu pai teve nisso, porque para a gente, como educador, a gente sabe que os pais são o principal modelo para as crianças. E Boa, depois os amigos, depois a escola, os professores. Então, assim, pô, exatamente. sem dúvida, teve um papel muito importante nesse processo. Meu pai, bem lembrado. Meu pai, como seu tio alemão, que foi a pessoa que me apresentou para você, que também eu tenho que mandar um grande abraço. Ele era marceneiro, meu pai e meu avô. Então eu cresci dentro de uma marcenaria e dentro dessa marcenaria meu pai me deu toda a liberdade para eu poder brincar com madeira, poder pensar de forma geométrica, de forma criativa. Então eu acho que isso que eu tive na minha infância, essas crianças estão podendo ter nessa escola. E eu acho que a grande importância, o grande impacto que isso teve na minha carreira é o fato de você ter me dado essa oportunidade de ter colocado tudo isso aí de forma concreta, né? E eu acho que o grande impacto que a arquitetura nessa escola vai estar formando na mente, no coração das crianças, eu acho que esses frutos a gente só vai colher daqui a alguns anos. Quando essas crianças forem executivas, forem artistas, forem ser professores, eles vão ser com certeza grandes humanos aí. Então acho que esse é o maior Sim. impacto na minha profissão, é o fato de da gente junto, eu, você, a gente está podendo proporcionar isso daí para toda essa molecada, cara. Tá. E só responde a pergunta da Yasmin, que eu falei para os alunos que se eles participassem, tivessem perguntas, eu ia fazer um esforço Tá? para respondê-las junto com você. Da questão de Qual que é? quanto tempo demora para fazer um projeto desse tamanho. Claro que tem projetos e projetos, a gente sabe que não é um projeto tão grande, você faz edifícios, né? Mas é um projeto. E eu acho legal a pergunta da Yasmin, porque para ela o projeto é muito grande, né? E para nós também, que nós estamos vivenciando. Você fala assim, o impacto disso quando tiver um executivo, um cidadão, uma pessoa humana, a gente tem o impacto disso todos os dias, sabe? Você tem a certeza quando você dormir, todos os dias você faz crianças felizes, o seu projeto torna um ambiente mais feliz para nós aprender, um ambiente mais confortável, que a gente tem vontade de estar dentro dele, que desperta sentidos, desperta criatividade, desperta liberdade. Então, tenha certeza que esse impacto já está acontecendo. Agora, com o prédio do Fundamental, eu sei que vai ser mais impacto ainda, eu tenho certeza disso. Mas me fala um pouco do tempo do projeto e como que é esse processo de criação antes de a gente caminhar para o fim. Vamos lá. Vou responder a pergunta da Yasmin. Yasmin, é o seguinte, o processo criativo dessa escola, processo criativo que eu chamo a grande ideia, né? A ideia, a concepção de como essa escola como essa escola deveria ser, ela foi feita em um mês de trabalho diário em equipe. Depois que foi aprovado esse estudo preliminar que a gente chama pelo César e pela Heloísa, nós demoramos aí praticamente um ano para desenvolver todo o projeto executivo, porque ele entra questões estruturais, questões hidráulicas, questões elétricas, iluminação e detalhamento de tudo isso. E depois, Yasmin, ainda tem todo o processo de acompanhamento da obra, que durou aí mais uns 2 ou 3 anos, eu não me lembro exatamente, mas acho que por aí, e onde a gente foi dando suporte técnico e às vezes algumas coisas precisaram ser ajustadas, se bem que o César seguiu à risca esse projeto. Acho que, olha, César, Sim. Cezinho, como eu sempre chamei,
Você como cliente está de parabéns, viu? Porque você, seu pai, Sim, vocês lutaram muito para que esse projeto pudesse acontecer, cara. Eu me lembro do seu sim, pai quando a gente fez esse arco que parece quase que um MASP, né, meu? Porque tem um vão sim. livre aí, E, quase 50. e todas essas Ele curvas feitas manualmente, né? Pelo seu tudo mano, Luiz, pelos carpinteiros, então assim, toda a equipe da obra, assim, com carinho. E é engraçado que até agora nessa segunda parte da construção eu mostro para ele as crianças, eu falo aí, ó, vocês estão fazendo essa escola, para essas crianças serem felizes, eles ficam tão animados e são a equipe grande parte da equipe é a mesma que está fazendo essa segunda fase, claro que tem pessoas diferentes, mas nosso mestre de obra, o seu Luiz, nós somos muito gratos a ele, aos engenheiros, ele tem um paixão enorme por fazer isso. Mas eu lembro que o Sampaio é o mais prático, é o investidor, né? É o que tudo isso veio dele e da Silvia. A gente tinha sempre esses conflitos, né? Vamos ser fiel, vamos executar o que dá, o que não dá. E a gente achou o equilíbrio, né, Fábio? Nem tudo dá para fazer, mas aí vamos prezar pelo que é melhor pelas crianças. E é como a gente toma todas as decisões na escola. O que é melhor para as crianças? Né? Às vezes, mas olha, eu acho que vocês fizeram quase que tudo aí, viu, acontecer, viu, sim, cara? sim, Olha, até na fase 2 que a gente está fazendo agora, eu desenhei umas esquadrias malucas que o César conseguiu encontrar um fornecedor que fizesse elas coloridas. Cara, você tá isso é de parabéns. surpresa. Isso é surpresa Isso para as famílias. Vai ser a é, fachada. Não foi mas é, fácil para encontrar, mas temos um fornecedor muito bom e vai ficar lindo. Eu acho que é um ponto alto pois do é, projeto também. pois é. Então, foi aí. Eu acho que, fechando a pergunta da Yasmin, é, desde do processo criativo até você concretizar um projeto desse, foram aí uns 4 anos com muita gente envolvida e muita gente determinada para que a coisa acontecesse, né? Fagner, tenho muito a agradecer. Eu acho que foi uma aula de arquitetura, uma aula de personalidade, uma inspiração. Eu espero que as famílias que acompanharam ou os arquitetos que estão acompanhando tenham insights e mudem a vida deles e dos seus filhos e do seu bem-estar, da felicidade para melhor com essas ideias que você colocou aqui no papel e com esses conceitos de arquitetura que você compartilhou. Muito obrigado mesmo por estar presente aqui. Foi uma honra, é sempre gostoso conversar com você. Fazia tempo pela pandemia aí que a gente não se encontrava, então obrigado pela oportunidade para mim e para todas as pessoas que acompanham nós, a escola, né, na verdade, e o seu escritório nas redes sociais. Vou convidar quem entrou mais no final da live, eu sei que todo mundo tem a rotina de casa, também para assistir essa live no nosso Instagram. A partir de agora, a gente já vai postar ela, subir ela, para ela ficar disponível ali para todos que quiserem assistir. Muito obrigado Opa, mesmo. Continuem César, acompanhando a eu nossa série de agradeço. lives. Pode falar, Fagner. Eu que agradeço. Obrigado, de coração aberto, peito aberto aqui. Obrigado por ter confiado em mim, essa responsabilidade, esse projeto tão maravilhoso. E com certeza nós aqui juntos, eu, você e todo mundo que faz parte dessa história, a gente está formando gente incrível por esse mundo, cara. Eu acho que é isso que vale. E vou deixar aí o nosso contato para o pessoal que quiser conhecer mais a fundo o projeto da Maple Bear. Digita lá www.fagnermendesgava.com.br ou põe no Google Fagner Mendes Gava Arquitetura. Aí vocês vão entrar lá na pastinha da Maple Bear. Eu vou mandar o link para o César compartilhar nos Compartilhar. stories, e o link já direto para cair na pasta da escola, que aí todo mundo vai conseguir entender melhor isso daí. E vale a pena Mas, entrar no site também aí, que eu já entrei e gostei muito do site pela qualidade dos projetos, outros projetos, para ter insights, ideias também, inspirações, e também pela qualidade das fotos, que tem um fotógrafo maravilhoso ali que faz ótimas fotos, que é o Celso Celso Mello, Melani. exatamente. E então, muito obrigado, Fagner. Nós vamos encerrar. Uma boa noite Obrigado. para todos. Valeu, Obrigado galera que por, acompanhou. por estarem Obrigado. aqui. Em É isso nome da aí. Elô, da Silvia, do Sampaio, Fagner, mais uma vez, obrigado por tornar o sonho deles, que é meu sonho hoje de muitas famílias,
realidade. Obrigado e boa noite para Um você. grande abraço para todos aí. Valeu.